Fala, roqueiros e roqueiras de plantão, tá começando o primeiro Pod Wave, podcast produzido pelas acadêmicas do primeiro período de jornalismo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre festivais musicais que fizeram história no universo do rock. E para compor a mesa junto comigo, eu tô aqui com o time completo do Rock na Wave. Meninas, se apresentem, por favor. Fala, galera. Eu sou a Raira Machado. Oi, gente. Eu sou a Emily Bonotto. E eu sou a Isabelle. Eu me esqueci de me apresentar. Para começar a falar um pouquinho sobre esse universo e sobre o mundo dos festivais, a gente vai trazer um pouquinho dos festivais internacionais e nacionais que marcaram não só o rock, mas a música em si. E para começar, a gente vai tratar um pouquinho sobre o maior festival que já existiu, que foi o Woodstock, tanto de 60 quanto de 90. Então, vamos lá. O Woodstock ele foi realizado nos Estados Unidos e se tornou um marco da contracultura. Os jovens dos anos 60. Mais do que um festival de música, ele representou um movimento de paz, amor e resistência, reunindo cerca de 400 mil pessoas em uma fazenda no estado de Nova York, com apresentações icônicas de artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin e The Who. O evento ficou eternizado, como símbolo de liberdade e da força da juventude em meio aos conflitos sociais e à guerra do Vietnã. Eu sei que a Raíra gosta muito da Janis Joplin. Gosto muito. Graças à minha mãe, foi uma artista que entrou na minha vida igual a Tina Turner, que inclusive tá aqui no meio dos nossos vinis, que é uma artista que eu gosto muito, eu acho ela muito... Ela pra mim, ela é muito parecida com a Rita Lee, porque ela é muito... Diva. Não sou diva, ela é espetacular, diva. Ela tem essência e ela tem personalidade forte. Gosto muito dela. O Brasil tem a Rita Lee e os Estados Unidos teve a Janis Joplin. É verdade. Cada um com a sua. E a Isa falou um pouquinho sobre o rock, o Woodstock de 60, que foi um movimento porque, por conta da Guerra do Vietnã, foi um movimento de paz e cultura. Era música, paz e cultura daquela época. Então, artistas que cresceram muito dos anos 60, por ali 50, como The Who, que se inspira no blues, igual os Beatles, cresceu nesse período e foi um movimento muito legal. O primeiro Woodstock foi uma coisa meio... porque eles não estavam esperando tanto de gente, porque Sim. foi um evento de graça promovido pela... Exatamente. E, primeiramente, não era pra ser de graça, né? Eles iam cobrar, só que como tava vindo muita pessoa, eles não conseguiram manter esse controle. Começaram a cortar grade, cortar lugar, pular exato. cerca. Tipo, uma vibe bem brasileira, assim, de Jeitinho, o tal entrar do nos jeitinho lugares. brasileiro. É o jeitinho brasileiro, Eu com né? certeza estaria lá. Só uma dedo na conversa. Mas dos anos 90, o Woodstock de 90 não foi o mesmo ritmo, não seguiu a mesma linha de paz e amor que o de 60 propôs. O de 90 foi um pouco... A gente brinca que foi o buraco foi mais embaixo, porque em 90, questões muito fortes como morte, situação de pessoas passando mal, o calor era muito forte. Exatamente. Os preços também estavam altíssimos, então era difícil, como se fala, manter uma alimentação durante o festival, porque os preços estavam muito altos. Exatamente. É que o cenário que estava se passando nos Estados Unidos não era Exato. mais o mesmo. Porque anos 60, realmente, tava todo aquele movimento de paz e amor, que faziam protestos, né? Movimentações por causa da guerra do Vietnã. Só que nos anos 90, isso já tinha ido por água abaixo. Sim. Assim, então... Nos 90 foi bem a época ali também, né? de tudo que aconteceu, né? Foi a final da ditadura no Brasil, foi o final de tudo. Então, de 90 não foi a mesma situação do de 60, mas ainda foi um festival que, querendo ou não, marcou. Teve muito artista legal e também muito artista que ficou envolvido em polêmica. Nomes como Limp Bizkit, como que fala? Bizkit. Até hoje eles são indiciados como causadores do caos por fazer a plateia ficar mais agressiva Durante o show. Músicas, tipo, que Sim. insinuavam fogo, insinuavam grito, insinuavam bater, quebrar coisa. Exato. Durante, acho que foi o show do Red Hot, inclusive, que tocou músicas sobre, tipo, fogo e tal, que eles tacaram fogo no palco, em artista. Então, foi uma coisa bem, bem polêmica, né? E daí tem toda a questão também que... eu sei que é uma coisa, assim, que é meio estereotipada, né? Mas, tipo, cara, querendo ou não, o Woodstock rolava, tipo, muita coisa ilícita também. Com certeza. Sim. Teve gente que morreu por conta disso. Exatamente. Então, tipo, e também muitos cantores, muitas bandas também acabavam fazendo apologia, uso. Exatamente. E eles mesmos usavam alguns... Enquanto o de 60 manteve o lema, né, que era 3 dias de paz e música, o de 90 ele não trouxe isso. Ele trouxe um verdadeiro caos
E o que é diferente pensar, né? Porque a gente saiu de uma linha ali de ver artistas que estavam propondo a resistência, propondo a contracultura por conta da guerra, o final da guerra, Exato. o pós-guerra, ali o mundo polarizado, né? Depois da ditadura também, e a gente vai para um festival que era para ser o que foi o de 60, que foi o Paz e Amor, e a gente vê um cenário totalmente oposto, né? A situação. Exatamente. Eu acho que eles viram como um refúgio, assim, tipo, o pessoal, nos anos 60 e 90, todo mundo viu como um refúgio, assim, pra fugir do mundo exterior. Só que trataram como um refúgio bem mais, né? Com certeza. Panemônico nos anos 90. Sim. E acho que seria isso. Pra qual Woodstock vocês iriam? Ah, os anos 60, Os de né? 60, com Vocês certeza. não iriam pro de 90? Não iriam Eu acho que arriscar? não, assim, se eu tivesse, assim, bem longe, assim, todo mundo, assim, olhando de cima, Quem sabe? eu acho que eu iria, assim, sabe? Longe do centro. Com certeza. Mas o de 60 foi um verdadeiro marco da história do rock. A performance do Jimi Hendrix com o hino estadunidense é lembrada até hoje. Sim, ele é ainda lembrado até hoje. Exatamente. Tipo, com country, tudo. Enfim, é Exatamente. muito, muito legal. E agora, vamos para um cenário um pouco mais brasileiro, mais O abrasileirado. favoritinho de todos. Com o nosso favorito para o rock, ou nem tanto hoje em dia, o Rock in Rio. O Rock in Rio, ele foi criado pelo empresário Roberto Medina, e ele saiu em 85, fazendo história, gente. Ele fez história no Brasil. Exatamente. Com cantores e bandas excepcionais. AC/DC, Iron Maiden, Queen fizeram parte do palco dos anos 85. Além de sucessos como Paralamas do Sucesso e o Gilberto Gil comporam partes menores, como depois foram criados o palco Sunset, enfim. Foi uma edição do Rock in Rio espetacular, a primeira, gente. Era meu sonho ir. A minha diva também tava lá, Feliz. fazendo sucesso. Inclusive, se eu não tô enganada, o show do Queen foi um dos maiores shows que eles tiveram, Da né? carreira Sim, deles. porque Sim. lotou, gente. Foi insano, O foi Fred insano. Mercury ficou impressionado, assim, com o público brasileiro. Sim. E acomodava 250 mil pessoas a primeira edição Era muita por gente. noite. Então, foi insano, porque a gente vê um Rock in Rio que vem ali... Hoje em dia, acho que, se eu não me engano, são 7 dias de show de Rock in Rio, com shows variados, enfim. Mas acho que na época não era tudo isso, era um pouco menor. Acho que era um final de semana, se eu não me engano. E foi 250 mil pessoas por noite. E isso é muito insano pra época, porque às vezes, tipo, naquela época, questão de transporte, de locomoção, às vezes não era tão fácil, né? Como é hoje. E é muito legal ver que as pessoas realmente se juntavam pra escutar o rock, aquele gosto que elas têm em comum, ficar ali naquele momento delas, né? Trouxe bem, assim, uma parada daquilo de música e paz do... Exatamente. Um movimento, do né, Woodstock, de um união. movimento. Sim. Assim, com certeza, já naquela época não tinha tanta paz, porque brasileiro, né, então... E também o Brasil, ele tava, né, se reinventando após o período da ditadura, né? 85, Exatamente. tava saindo ali da ditadura. O brasileiro, ele tava tendo que aprender como que eu vou, como se fala, ser feliz de novo, como que eu vou viver. Exatamente. Com músicas e cantores Exatamente. diferentes que... E um exemplo mesmo é o Gilberto Gil, que ele teve que se reinventar depois, né, da ditadura, por conta Com de certeza. todo... Da censura. da censura que teve e tudo mais, né? Sim. Enfim, e além disso, falar um pouquinho sobre os outros artistas que tocam hoje em dia no Rock in Rio, ou tocaram na época. Eu, particularmente, sou muito fã de rock. Estamos no projeto Rock na Wave. Mas eu não sou tão a favor de festivais como Rock in Rio trazerem tanta gente variada como eles trazem hoje em dia. Eu acho que eles deviam focar sim no rock, porque eu já fui 2 vezes pro Rock in Rio, e eu fui nos dias do metal, que é o dia que esgota mais rápido, porque o pessoal vai pelo rock. Pelo rock. E nas 2 vezes que eu fui, o Iron Maiden tocou as 2. Não, perdão. As vezes que eu fui, uma vez o Iron Maiden tocou. E ele tá aqui todo ano. E é o único que eu vi que tocou em 85, que foi um que estreou em 85 o Rock in Rio, e continua vindo. Mas outras bandas, como a AC/DC, que ainda tocam, apesar de cantores já terem falecido, enfim, continuam tocando, não fazem questão de vir, porque não tem mais todo o glamour que tinha de você vir para o Rock in Rio. Alguém que já trouxe o Queen pros palcos, hoje em dia traz cantores que não são tão relevantes no mundo do Sim. rock. Eles prezam muito mais pra tornar ainda mais popular o Rock in Rio, né? Instagramável. Instagramável, exatamente. E, por exemplo, uma banda mesmo que no começo era considerada um pouquinho de rock e tal, era o Sim. Imagine Dragons. Sim. Hoje em dia é mais pop e eles tocaram, acho que no último Rock in Rio, se eu não tô Sim, enganada. porém, tem gente que curte muito rock, que foi no show do Imagine Dragons e tocou... Eu não lembro qual era outro que foi junto, mas enfim...
foi no show porque era o único, além do Dia do Metal, que tinha. Então... Sim. Mas é até por isso que, por exemplo, o Roberto Medina, ele também criou, acho que o Primavera... Sim. O Primavera Sound, que é para focar mais em shows de pop, indie, né? Toda essa parada assim. E também alternativa, um pouquinho, né? Um pop alternativo. Só que acaba focando no Primavera e no Rock in Exato. Rio. Como o Lollapalooza e o The Town, que são festivais que tem dentro do Brasil, Sim. que são festivais que não focam só no rock, focam Em várias coisas, vários gêneros gêneros. diferentes, exato. Sim. Além de festivais menores, como Curitiba, que são festivais nacionais, puxando os jogos nacionais, como Curitiba, que tem Curitiba todo ano, o Planeta Atlântida, que tem na cidade de Xangri-Lá, no Rio Grande, até festivais menores, tipo regionais como o Beats, que teve aqui em Cascavel há pouco tempo. Então, é difícil falar da situação, porque, querendo ou não, a gente que é muito fã fica um pouco decepcionado por não ter, mas também a gente entende que tem esse movimento de diferente. Eu não sou contra levar, não acho que seja ruim. Eu só acho que tem que ter, tipo... Diminuir, né? Exatamente. Ai, de 7 dias que tem o Rock in Rio, faz 2 dias diferentes De e o rock. resto 3 dias diferentes e 4, 5 de Focando rock. no nome, né? Exato. Que tá no nome. Exato. E tem muita gente que mantém o rock vivo até hoje. Tem bandas que mantêm, sabe? Enfim. Exatamente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Lollapalooza, que hoje em dia, tipo, eu não sei vocês, mas, tipo, às vezes eu tô, sei lá, falando uma coisa, ai, mas tal situação virou um Lollapalooza, e não sei o quê. Porque, assim, pra quem não sabe, a princípio, o Lollapalooza, ele foi criado em 91 pelo Perry Farrell, que ele era vocalista da banda Jane's Addiction. E era pra ser uma despedida, uma turnê de despedida deles. Só que, cara, acabou se tornando, assim, outra parada, entendeu? Global. Exatamente, um evento multicultural e global, tá? E ele é um festival voltado pro rock alternativo, porque a própria banda do Perry, ela era de rock alternativo. E como surgiu em 91, era quando tava ali o grunge tava sendo criado lá em Seattle e tudo mais. E também o rock alternativo, ele tava aumentando ainda mais, tipo, a sua popularidade. E depois, o Lollapalooza, ele começou a ser reconhecido por uma curadoria ousada, tá? E ele reúne grandes nomes do pop rock e também, hoje em dia, o pop. Tipo, eu acho que no Lollapalooza tem muito mais nome pop do que no Rock in Rio, hoje em dia. Com certeza. Mas faz mais sentido também. É que o Rock in Rio a gente fica mais assim porque já tá no nome o rock, eu diria. Exatamente. Já tá ali, a gente, como se fala, é como comprar um produto. Você vai comprar um produto pela embalagem. Aí vem algo que não condiz. Ou que tá vendendo o produto que estão vendendo. Por exemplo, você vê uma propaganda, tá vendendo um produto, um biscoito. Aí você quer comprar aquele biscoito. E daí você chega e não é o que você espera. É o que a gente vê hoje em dia do Rock in Rio, é o que eu penso. Exatamente. Não, é o que eu disse, não sou contra, mas poderia diminuir. Sim. E o Lula é muito legal porque eles trazem cantores variados, como a Emily disse. Mas é que o próprio criador, ele queria trazer essa multiculturalidade da música e tudo mais. Então, e assim, pra quem não sabe, o Lollapalooza, ele não é brasileiro. Ele faz muito sucesso no Brasil, desde a estreia, que foi em 2012, só que ele não é brasileiro. Ele surgiu lá nos Estados Unidos, ele era uma turnê, né? Então, cada ano ele passava por uma cidade diferente e tudo mais. Só que, depois de um tempo, ele acabou sendo a sede, digamos assim, né, entre aspas, foi Chicago. Então, isso é bem legal também, né? Tipo, explorar vários lugares. Sim, hoje em dia tá lá na Alemanha também. Uhum. Aqui na América Latina, se eu não me engano, é na Argentina também, o Sim, festival. na Argentina. E em Paris, se eu não me tem engano. na Índia, se eu também não tô enganada. Sim. Tem o Lollapalooza Índia. É muito legal essas coisas. É porque é um e tudo evento mais. que é multicultural, então isso que é legal a gente ver, porque, querendo ou não, eu acho que o Lollapalooza me traz mais a essência do Woodstock do que o Rock in Rio. Ah, por sim, com incrível que certeza. Eu também pareça. acho. Uhum. Porque essa pluralidade, porque o Woodstock ele surgiu como, não foi especificamente para o rock, acabou se tornando um marco para o rock, mas ele surgiu como música, paz e amor e resistência. Exatamente. Então, eu acho que essa multipolaridade, como a Emily disse, é o que me traz um sentimento mais de... Polimento. Exatamente, como o Woodstock de 60. E, por incrível que pareça, eu acho que o Rock in Rio, essa coisa mais punkeira, rock and roll, assim, tirando a parte ruim de 90, traz mais o de 90, essa essência do Sim, coisa. sim. E assim, o Lola também, ele serviu como
o início de muitas bandas muito famosas hoje em dia. Como exemplo é o Green Day, que é banda queridíssima pela nossa amiga Raíra. E também do Nine Inch Nails, que também é uma banda de rock super famosa, né, e tudo mais. E também tem outros nomes, como Living Colour, Ice-T e Body Count, e Rolling Band. Então, foi o início dessas bandas, porque além de querer trazer uma coisa mais diversa e tal, o Perry Farrell, ele queria dar uma chance a novos cantores, novas bandas, né? Novos nomes. Com certeza. E eu falo que Green Day é uma banda que entrou pro Lollapalooza e hoje em dia tocou no Rock in Rio. Minha madrinha foi no show, tudo, na época que foi. E é muito legal, porque às vezes a gente vira fã de bandas assim que crescem. E bandas que a gente vê que tocam no Lollapalooza até regionais e que estão fora do rock. Por exemplo, já vi em Dionísio, que são bandas que são do Brasil em si, que não são tão famosas e tocam hoje em dia e crescem por conta de eventos assim. Então é muito, muito legal. Sim. É uma chance de um artista mais pequeno, assim dizendo, como se fala, crescer no mundo da música, expandir. Se destacar. Uma pessoa vai lá no show, por exemplo, que isso acontece muito, né? A pessoa vai querendo o show, por exemplo, do Queen, mas o Queen é só no final, daí passa por outros shows. Exato. Tem aquele sentimento de estar ali acompanhando, nossa, essa banda é legal. Isso também parece um vídeo que eu vi esses tempos atrás, de uma menina que ela fala como que as pessoas de antigamente escolhiam os artistas que elas têm como favorito. Porque hoje a gente abre o TikTok, abre rede social, música legal. Mas como que o povo fazia lá atrás? Como que eles descobriam os gostos dele? Eu acho que o festival musical é isso, é descobrir novos gostos. Com certeza. Até porque hoje virou, meio, acho que uma cultura, assim, não dita, ter os shows antes do show, né? Um exemplo, assim, mais popular que teve foi o caso da Sabrina Carpenter nos shows da Taylor Swift. Com certeza. Sim, outros hip pop para o rock na Wave. Mas, enfim, são nomes que não são tão conhecidos, que acabam ficando conhecidos por causa de artistas maiores, né? Querendo ou não, hoje o avanço da carreira da Sabrina, eu diria que foi por conta da Taylor loirinha. Swift. Sim, exatamente. Tem uma banda, Giant Rooks, que eu gosto muito, que eles abriram a turnê do Louis Tomlinson. Tomlinson, é assim que se pronuncia? Sim, Então, é uma eles banda são alemã, muito é a bons. banda alemã, não é? Exato, eles são, Eles são muito bons. E eu já gostava deles antes, assim, que eu escutava, mas não tinha, tanta noção. E é muito legal porque cresce o público, e isso é muito, muito legal. Tem uma música viralizada, eles, agora que eles estão crescendo e tudo mais, Sim. principalmente por causa do Louis, mas, eles têm um vídeo viralizado no TikTok. Não sei se vocês já viram, que é I am sitting in the morning. Já. É muito legal. E assim, gente, é uma voz rouca que o vocalista tem. Que é meu Deus do céu. E se encaixa muito, assim, no estilo que eles cantam de rock. É mais um pop rock, assim, bem... Mas é legal. É muito massa a banda. É muito legal. Indicação aí, galera. E vejam as nossas playlists. E agora que a gente já falou de todos esses festivais... eu quero- Maiores e grandes, os assim. maiores, assim, porque são vários, né? Se a gente fosse pra ficar falando de todos os festivais, provavelmente a gente ia ficar aqui até amanhã. Então, a gente teve que selecionar alguns. E, dentre esses selecionados, eu queria saber qual artista, entre os roqueiros, vocês levariam pra um festival e qual do festival. Meu Deus. Mas daí você apertou pro meu lado. Ó, eu começo. Eu acho que eu levaria muito a Ritinha. Eu sou muito fã da Ritinha. A Ritinha ali, pra mim, top das tops. Sim. Eu levaria muito a Rita no Woodstock de 69, porque o lema do Woodstock faz muito sentido com a Rita, então a gente ia ser besties, provavelmente ia ficar nós duas curtindo lá. Enfim, essa seria a minha escolha. Eu levaria a Rita Lee para os 60 também. Eu gostaria... Cara, eu ela acho que a gente combina muito com podia 60. propor Sim, uma é dinâmica. muita vibe dela. Tudo bem que tem, uns tweets dela, assim, meio passivo-agressiva, mas ela é muito anos 60, o Eu Woodstock acho anos que 60. a gente podia propor essa dinâmica de a gente falar um artista por festival. Por exemplo, eu levaria pro de 60, com certeza, a Rita Lee, eu concordo com a Isa certeza. totalmente. Porque ela é autêntica e o de 60 foi autenticidade, foi resistência, foi Sim. amor, ela é E feminista. já nos tudo anos que- 60 ela já estava sendo autêntica, né? Exatamente. Com a banda dos Mutantes e tal. Tudo que ela propôs nas músicas é o que o Woodstock de 60 grita. E pro de 90, eu levaria um queridíssimo meu, Ozzy Osbourne, de 90, com O certeza. comedor de vampiros. Porque o de 90 foi polêmico, e ele é polêmico, e ele morde vampiro em show. É vampiro não! E morcego em show. Ele é polêmico.
louco de festa, de Assim, dos eu filhos sou dele. meio assim com Ozzy Osbourne, a Raíra sabe. Não, Hashtag hater. eu não diria hater, mas eu sou com o pezinho atrás, assim. E Eu eu acho sou que muito anos 90, tipo, é muito música do Foo Fighters. Eu Sim. não, tipo, Cara, eu não... sim, né? Com certeza. Com certeza. Mas é muito eles. Eles são uns queridíssimos. A personalidade deles não combina. Mas a banda em si, com as músicas deles, combina, tá? Muito, né? Isso eu sei. E pro de 60, quem você levaria? Cara, é porque não tem outra. Eu penso. É na Rita, na né? A gente Rita, pensa é em Rita, 60 e Rita. pensa na Rita. Eu acho que no sentido geral, né? No amplo, assim, de... Sim. Além de, com certeza, a banda... A Janis Joplin... Eu faria Talvez- Janis Joplin, mas Talvez ela o tocou. Legião Urbana também, nos anos 60, tem uma vibezinha Tem, ali. pior que tem. Uma vibezinha. Tem uma Não vibe. tanto eu a Rita, mas É porque tem a gente um pensa quê. no Legião e pensa em resistência por conta da ditadura. A gente pensa em Made in Brasil, que a Emily tá usando a camiseta. A gente pensa em resistência. Então, a gente pensa no Woodstock de 60. Então, eu acho que essas bandas, às vezes, que não estavam ali em 60, perduraram, assim, nesse sentido. Mas eu falaria de Janis Joplin, mas a Janis Joplin estava tocando em 60. Então, com certeza, a Rita, eu Meio acho. que ela parando o show, assim, só pra ir lá acompanhar a Raíra no show. Com certeza. Ia ser massa. Ela ia ser cantar massa. do meu ladinho. Vai você saber vem se não ia ter um comigo. dueto, né? Ali da Janis com a Rita. Ah, tá, com a Rita, assim comigo. Não com você, amiga. Com você, não. Com você, todo mundo ia ficar Ia abandonar. pouquinho Ia assustado. abandonar. brincadeira. E também outra banda pro Woodstock dos anos 90, Nirvana, né? Com certeza. Nossa, sim. Eu não sei se eles tocaram. Eu realmente não sei se eles tocaram. Não se eu não me tocaram, engano, né? não. Mas, cara, ia ser muito massa, tá? Muito massa. Antes de 94, pelo amor de Deus. Não tocaram. Acho que, se eu não me engano, quem tocou foi realmente o Red Hot, em 90. Limp Bizkit. Que foi o que causou Sim. o caos. A polêmica. Eles. E teve mais nomes. Agora eu não tô lembrada, Sim. mas teve. E eu acho que, puxando Rock in Rio agora, quem vocês levariam para o Rock in Rio com vocês? Um artista. Ah, mas Pode ser uma banda também, gente. eu vai ser acho. banda, né, amiga? A Pitty. A Nossa. Pitty. Boa. A Legal. Pink também, tá? A Pink, ela já cantou no Rock in Rio. Inclusive, tá? Ela... Não? Acho que já. Já sim, né? Meu Já Deus, sim. agora... Tá Aí, tudo certo, já sim, olha, já hoje, sim. meu Deus. Tá? Não, ela já cantou, ela já desceu a tirolesa cantando, assim, fazendo aquelas acrobacias malucas dela. Então, assim, é muita vibe da Pink, né? Não tem outra que eu acho que... Agora vocês. Olha, assim, roubando o ídolo da Raíra, eu acho que o Charlie Brown. Não, eu ia falar ele. O Charlie Brown. Mas eu levaria a banda, mas levaria em específico o Chorão, eu acho. Sim, Mas com a banda certeza. em si... Meu Deus, vamos andar de skate no meio do Rock in É que Rio, o gente. Chorão é o eles Chorão, têm... eles. É muito legal, porque o estúdio do Rock in Rio é muito insano. Eles têm, tipo, umas piscinonas, assim, A nossa gigantescas cidade no do rock, meio. né? Sim, é muito louco. Você passa, tipo, por várias tendas, assim, tem tenda do Itaú, não fazendo patrocínio nem nada, mas tem tenda de... Com certeza o Itaú Doritos, gente, tem um patrocina pessoal, nós. Doritos gigante andando, uma fantasia de Doritos gigante andando no meio do show. E o legal é os brindes também que eles dão. Sim, É, você é ama. que tem Amo brindes. todas... tipo, a gente falou, né, que todos esses festivais, eles mudaram muito. Só que não dá pra falar que eles perderam publicidade. Com certeza Que é uma não, coisa que continua. só vem aumentando É porque a o cada nome, ano. o nome é muito grande. O nome Rock Sim. in Rio é muito grande. É gente que sai de lugares da região pra vir pros shows que tem aqui. A gente então esqueceu um nome super importante. Pro Rock in Rio. Quem? Mamonas. Eu sabia que você ia falar isso. Mamonas. Mamonas. Com certeza. Tá focando gente- ali, atrás da Emily? Aqui, ó. Atrás da Emily. Os Mamonas. queridinhos, eles estão aqui, tá? Eles se fazem presente em nossos corações. Os corações, eu acredito Eles que... compõem a mesa. Eles compõem a mesa com a gente, tá? Dinho, você foi eterno. Então a gente esquece o filme biográfico dos Mamonas, Com certeza, tá? não. Obrigada. Mas eu acho que Rock in Rio... Agora, se pensar artista internacional pro Rock in Rio, eu penso... É que eu penso no Rock in Rio, eu penso que eu queria muito ter visto Charlie Brown, Chorão, enfim. Sim. Eterno. Sim. Eterno. E pensando num artista internacional, quem gostaria comigo, não? Eu acho que eu gostaria o Axl Rose. Ele já esteve, eu estive num show dele no Rock in Rio. Ele estava debilitado, que era de Horus, no show que eu fui dele. Mas eu queria ele na época glamour do Axl. A época dos anos 80, ele com maneira... Eu Lindão. gostaria dele comigo lá. O Eu Guns N' acho que Roses. ainda- E Slash. Gente, o Slash. Louco. No Rock in Rio ia ser insano, eu acho. Eu acho que, tipo, acompanhar também o vocalista do Green Day. Sim. Mas, certeza. especialmente o vocalista, tá? Eu não sei quem de internacional eu levaria. Para difícil, Morris, acho Acho que que todos, né? Puxar todo mundo, fechar o estádio Um grupão, só, assim. só pra
fazer um bem bolado assim, todo mundo vai, entendeu? E se acompanha, e é isso. Eu acho que fica massa, tá? E Lollapalooza, quem vocês levariam? Eu acho que o Lollapalooza é mais indie, como a gente já disse, assim, sim. uma vibe mais o pop, indie pop, uma pop coisa meio... rock. Eu ia soltar o nome aqui, só que não é nem rock. Taylor Swift. Não. O ex dela. O Harry Styles. Não é nem rock, amiga, acho que... Não é nem rock, não é nem pop rock. Por exemplo, o Luiton, gente, é que assim, eu vou ser sincera agora com nossos fãs, eu posso, meninas. É momento revelação? Ai, é momento Momento revelação. Daí a Isabelle coloca musiquinha. Isso vai virar rios. Eu não escuto muito rock. Tipo assim, se eu tenho 10 músicas na minha playlist, é muito. Mentira, eu tenho mais, tá? Eu tenho mais. Ela que tem isso. 9. Eu... 11. Mais, amiga, é 11. 11. Mas assim, eu gosto de rock, mas rock nacional e principalmente pop rock. Tá? Porque eu não sou de uma parada assim, Ozzy Osbourne, igual a Raíra, entendeu? Eu sou mais uma parada Rita Lee, igual a Isabelle, não tanto, que ela é Obcecada? obcecada, fissurada. E assim, eu sei muito mais nomes de artistas que tá na boca do povo, assim, tipo pop, coisa Famosinhos, assim. Não tanto, assim. Talvez. Eu não escuto Sabrina Eu Carpenter. posso falar que eu lembrei de um artista que eu levaria pro Woodstock de 60? Pode. Pode. Raul Seixas. Não dá pra esquecer dele. Como que a gente esqueceu antes? Ah, Totalmente, amiga, é totalmente a vibe dele. Com certeza. tá lá o Raul e a Ritinha. Maluco, beleza. Pra sempre, gente. Faz amor. Eu acho que pro Lollapalooza, de artistas, eu acho que nacionais eu levaria talvez um Barão Vermelho ali. Sim. Pra um dia nascer Made feliz. in Brasil. Made in Brasil. Não, Made in Brasil é mais Rock in Rio. É bem mais Rock in Rio. É porque quando eu falo Eu de diria até o Woodstock. Woodstock, anos 60. Eu acho que sim. Anos 60. Quando eu falo de Made in Brasil, eu lembro de bandas nacionais, assim. Eu lembro de Velhas Virgens, que é uma banda que não é tão conhecida, assim, que é um rock mais Bem pesadão, assim. pesadão, assim. É porque eu fui no show, e fui com Raimundos, assim, então é bem legal. E eu acho que eu penso neles assim, eles são meio louquinhos. E internacional pra um Lollapalooza? Gente, é difícil Aham. pra um Lollapalooza É difícil, internacional. né? Eu também não Eu acho que, minha cabeça é não que eu chama. acho que o um Arctic Lolla- o- Monkeys, eu acho que eu puxaria. Ai, porque é legal. é um rock que ele é... Ele é um rock diferente. É pop rock. Exato. Eles são rock. pop Eles são rock. pop rock e eles não são, assim, tão presentes em festivais mesmo. Eles estão, tipo, mais em turnês. Mas é dele. Só E agora próprios. eles estão mais quietinhos, né, deles É. e tudo mais. Só que, assim, é uma banda que ganhou muita notoriedade depois dos anos 2010. Porque foi ali que eles... Deram um up. é que eles até com o TikTok, eu surgiram. acho. Com E principalmente músicas. com o TikTok e tudo mais, que Da bombou pandemia. muita música deles, Hoje em né? dia ainda o povo escuta, né? Por conta da viralização nas redes sociais. Eu sou fã. Por causa do TikTok? Não, porque eu gosto deles mesmo. Famosinha, ó. Famosinha. Não, é porque tem... Inclusive, isso é muito legal, porque meu pai deixa na empresa o dia inteiro tocando uma rádio rock. E aí, é uma rádio rock de Dublin, na Irlanda, e toca muito Arctic Monkeys, toca muito... Gente, tocou Rita Lee esses dias. Eu fiquei Cara, é em incrível. choque, uma rádio da Irlanda tocando Rita Lee, que Mas aqui em Dublin tem muito brasileiro também, né? com Tem uma certeza. vila de brasileiros lá, pra quem não sabe. É. E é isso. E agora, Dinâmica? Veio aí, dinâmica? eu acho que a gente podia montar um festival perfeito. O que vocês acham? Irmã Kelly Patrícia. Não, É. Pra quem não sabe, é uma irmã que canta rock. Ela tem músicas de rock sendo freira. Aí É que nós do confere. Rock na Wave somos diferenciados. Nós estamos em Cascavel, mas eu sou de Toledo, a Isa é de Corbélia e a Emily é de Quedas. Quedas do Iguaçu. Aí, ó. O rock está em todas as suas ondas, em todos os lugares. É tipo isso. Sintonizando em todos os lugares. Tá, vamos lá. Isabelle, falam 3 artistas aí que você puxaria para um festival. Artistas, tá. Cara, eu puxaria o Whitesnake, que eu gosto bastante de umas músicas dele. Bastante, bastante mesmo. Eu nem sei se eles ainda estão vivos. Mas eu chamaria eles. A Rita Lee, com certeza. Com certeza. Rita Lee, tá, eu sou a Rita Lee. Quem mais? Calma. Gente, difícil. Porque são só 3, é um número muito pequeno. Não, os 3 e uma menção honrosa. Depois. Tá. Depois. Eu acho que eu puxaria o Metallica também pra um festival. Ai, roubou meu nome. Ia falar Metallica. Vai.
Eu acho que eu puxaria, com certeza, Charlie Brown Jr. como É meio que óbvio, né? como um artista. Eu tive a oportunidade de ver muitos shows e assistir muitas bandas, então dá pra diminuir um pouco a minha lista. Os meus pais assistiram a turnê final do Black Sabbath, que teve em Curitiba em 2016, se eu não me engano. Que teve em Curitiba. E eu não fui, porque eu era muito pequena. E eu, com certeza, estaria ou o Ozzy fazendo... Agora eles vão fazer, inclusive, o show deles, a turnê final. Juntando de novo aos palcos lá, dia 5 de junho. Vai ter Rock na Wave presente, tá? Não vai ter, não. Porque vai ser na Inglaterra, em junho. espírito, em espírito. A gente gente vai vai estar na lá. Rock na Inglaterra, Wave mas sempre depois. estará lá. Eu acho que eu puxaria um Black Sabbath ou o Ozzy em si, fazendo um show solo. Sim. E, nossa, mais alguém que eu puxaria? Gente, é difícil. Sim, é por isso que eu falei. É que é um número muito pequeno. Assim, Eu vou ressuscitar o Mamonas Assassinas e vou trazer eles Cara, para o meu vocês estão show. pegando tudo meus nomes. a gente deixa Mas você é que levar os eu artistas falei pop. 3 nomes porque, cara, tipo, 3, 6, mais 3 é 9, entendeu? É verdade. Dá É bastante porque a nome gente pode já. montar como se fosse também um palco Sunset, de um Rock in Rio ali. Sim. Que toca mas um é artistas que menores, vocês estão toca um barão, montando toca já, paralamas, Vai toca... ser, vocês sabem que esse show vai ser no Paraíso, né? Pelos nomes que a gente está falando. Opa, Emily. Desculpa, pesei o clima. No clima. Tá, agora sou eu? com certeza. Sou eu, né? Vai lá. Vai lá. Pode Eu- repetir. também. Tá. Mais um show aí do Mamonas, por favor, tá? Cara, porque assim, Acrescenta 3, então. Eu também coloco Mamonas. eu conheço os Mamonas, tá? Por incrível que pareça. Que as meninas, elas desacreditam em mim muitas vezes. Ela não Mas. conhecia o Raul Seixas, gente. É Eu difícil conheço. acreditar Momento nele. revelação, Ah, parte não. 2. Corta. Não, isso daí corta. vai virar Reels. Não, corta a amizade. Mas, por exemplo, eu Rock tipo, na Wave acabando no Mamonas, primeiro Pod Away eu que gostaria teve. muito, assim. Ainda mais por causa da, sei lá, Robocop gay, sabão cracra. Sim, eles são excepcionais. E tem a Robocop Gay. É Hit, né? Eu só sei Gente. por causa do programa do Jô. Eu não assisti, obviamente, que eu não era nascida, mas eu assisti. Mas tem a versão internacional, tá? Do meu time, Esporte Clube Internacional, a menção honrosa ao meu time. Legal. Meu Deus. É sério? Tá, quem mais que eu A chamaria? versão camisa vermelha. E a Eu camisa chamaria azul. a Pink. Já citei ela muitas vezes nesse episódio, mas eu chamaria a Pink. Porque eu acho impressionante, assim, a aptidão vocal que ela tem, tá, galera? Tipo assim, é impressionante. Tem uma entrevista que a entrevistadora sobe no abdômen dela, com ela deitada no chão, e ela consegue cantar, assim, normal. Diva. Diva, ela é uma diva, tá? E também eu chamaria quem mais? Nirvana! Eu sussurrando aqui pra Emily. Eu tinha Então, visto Emily. aqui Pode inclusive, puxar pro pessoal ver dali de casa. Com os nossos vinis. Puxando aqui também um Black Sabbath, já que eu citei. Fiz menção honrosa deles aqui. Ah, aqui, ó. aqui esse o copo da aqui. turnê do final. A Que... deles. É, O copo temos da um turnê, copo. da última que eles fizeram no Brasil, antes de encerrar a carreira, né? Encerrar não, porque eles não estão no palco agora, mas não vão vir pro Aí, Brasil, ó. né? A minha menção rosa vai ser pro Pro Kiss. Pra quem não sabe, esse aqui é o rosto deles. Antes eles começarem a se pintar e tudo mais. Mas, ó. Inclusive, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a história do rock, a gente lança artigos toda semana sobre a história desde os anos 50 até 2010, agora acabando. O próximo que sai hoje, inclusive. Sai hoje? Sai hoje. Saiu hoje. É o dos anos Os 90, que vai falar um pouquinho sobre as bandas nacionais e internacionais que marcaram os anos 90 do rock. A gente traz menções sensacionais. Nos anos 80 a gente trouxe a analogia ao MTV, porque o MTV surge naquela época e os artistas têm que parar de fazer só show no canto e ter uma voz boa e tem que ter cara e clipe também, e é muito legal. Um exemplo mesmo é o Chorão, porque, cara, ele era muito ativo. Ele era. Ele era muito ativo na Sim. MTV. Inclusive, tem programas e programas com ele, tá? E acho que virou, tipo, uma coisa bem brasileira, o MTV. Hoje em dia, eles não são mais muito, assim, de... videoclipe, não sei o quê. Mas na época era muito forte, Mas né? na E época foi o era que muito impulsionou forte. muitas bandas e muitos artistas. Por exemplo, o Bon Jovi era a cara da vitrine da MTV, gente. Sim. Ele era... Meu Deus, você pensava em MTV, você pensava naquela época, você pensava no Bon Jovi. Porque It's My Life, Living on Prayer foram músicas que explodiram na época por conta dele. E estão aí até hoje, né? Exatamente. Sim.
tocam em rádio, né? Que nem a rádio aí que você falou, provavelmente deve E estar tocando. Dublin. E tamo aí. Toca na Rádio Raíra Machado também, a minha playlist. Sim! É que fica na cabeça dela, gente. São as vozes da cabeça dela. Sim. E a menção... Vocês esqueceram de falar a menção honrosa de vocês. Gente, minha menção honrosa. Não ficou clara a menção honrosa? Sim. Amiga, mas que já tinha falado. Ela vai ser mais um show dela. Ela vai tocar Tá a noite bom. inteira, segundo a Isa. Não, mas tá. Menção honrosa, deixa eu pensar. É difícil, gente. É difícil. É difícil, porque a gente... Você olhou os vinis, não vale. Não. É golpe. Eu olhei esse só. Do Kiss. Então. Só. Eu acho que menção honrosa a artistas... Gente... Mas é porque os artistas que eu escuto, muitos estão vivos até hoje. Estão aí fazendo CPM show. 22. E eu fui num show deles ano passado, CPM. Eles estão aí, estão na ativa. Aqui a gente tem também, aqui atrás, do vinil, que é do Animals, o álbum Animals do Pink Floyd. Ele tá o copo também do Roger Waters, do show dele, da turnê dele, do ano de 2023. Então, são artistas que estão aí fazendo show ainda. Então, Sim. é muito Engenheiros do difícil fazer. Havaí. Engenheiro Também. já vai. É que a Nossa, banda se sim. separou hoje em dia. Mas Mas eles tão tocam, aí. tocam o Humberto sozinho. Que agora o Humberto entrou numa fase, gente, que eu tô amando, que é uma fase que ele mistura o MPB com o rock. Então tá incrível. Ele Nossa, fez uma massa. música com o Chico César, que o nome é Paraíba e o final é com B-A-H, que aí fazem referência ao Bar do Rio Grande e Paraíba, que é da onde o Chico César veio. Legal. Nossa, é É muito muito massa, cara, é muito sensacional, massa, gente. muito Escutem. massa. Muito, Eu acho incrível como que os artistas de banda, Enfim, eles conseguem ter uma criatividade tão enorme pra bolar o nome da banda e criar ainda as letras das músicas. Um Com ex... certeza. Made in Brasil. Tipo, Não, esse faz é sentido. legal, mas é legal, Porque eles tipo, é são uma, made in Brasil. uma troca, é... Então, tipo, os artistas, assim, eles em si, eles têm muita Mutantes. criatividade. Mutantes. da novela Mutante, saiu disso. Pois é. Como que o povo X-Men. lá, nos anos 60, conseguiu, assim, pensar tão bem? Eles liam quadrinhos da Marvel. Provavelmente. Mas gente, é uma criatividade, é É uma muito legal. criatividade. Isso é outro tópico, assim, muito importante para um futuro podcast, talvez. Aí, ó, A tal quem da sabe... criatividade e a dicção foi musical. com... Porque a gente só Gente, muda é do tudo pro pod roqueiro. ou wave. Pode Wave, wave. Wave. Inclusive, se vocês perceberem, comecem a gente vai fazer um dia, a gente vai fazer uma dinâmica para quem achar mais referências a Mar, a Wave, entendeu? Rock na Wave nos nossos artigos. Porque, tipo, eu coloco bastante. Eu coloco também. Eu acho que eu não coloco tanto. Você colocou? Acho. Coloquei? Eu acho que você Colocou. colocou. Aham. Mas Gente, tem eu não lembro o que eu bastante. escrevi. Por exemplo, citando de um artigo para trazer para vocês que estão aí de casa também, quiserem acompanhar o nosso trabalho, porque ele tá sensacional. Inclusive, dos anos 90, fui eu que escrevi. E assim, como anos 90 foi um ano, assim, de muitas mudanças, muitos artistas novos, teve alguns nomes que, sim, vai ser feito menção honrosa, tá? Porque, enfim, né? Muita gente, ícones, muita né? coisa acontecendo na mesma década, entendeu? Então, tipo, assim, ia ter que ser um artigo pra cada ano. Porque, Foi meu uma- Deus do é, céu. Mas é um artigo pra... Não, amiga, Sim, A gente se artigo pra A cada gente tá- década. Exato. Mas o rock, ele é tão grande, ele é tão extenso, que o certo mesmo seria escrever um pra cada ano. E ele muda muito por ano, é exatamente. insano. É como diriam os mutantes, é uma grande mutante. E, é muito legal, gente. Sim, em 60, acendeu o fósforo, em 70 o rock pegou fogo. Leiam o Aí, artigo ó. dos anos 70. Tá ótimo. E E- dos anos 50, se você quer conhecer o início do rock com o blues. Eu recomendo vocês entrarem no nosso Instagram e verem todos os artigos, todos os posts, os nossos destaques também, porque tem muita coisa legal. A gente tá postando também uma playlist de década por semana. Quinta-feira vai sair já 2000. dos anos 2000, então assim, tem música... Ah, eu tô indo ali na esquina. Tem música pra você escutar. Então, sigam as nossas páginas. E também é muito legal pra você conhecer ainda mais Sim. sobre esse mundo do rock. Porque, por exemplo, o rock dos anos 50, ele não é um rock, assim, uau, pesadão. The Who, É um por rock, exemplo. exatamente. É um rock muito mais puxado pro blues, igual a Raíra falou antes. O The Who é blues, quase. É rock, mas enfim. E o legal é ver isso Mas é mesmo. muito Olha legal. o Elvis aí. O Elvis, exatamente. O Elvis é rock. Só que ele cantava todo apaixonado, não sei o quê. Exato.
E a gente falou do Raul Seixas antes, né, trazendo ele, tem um álbum dele que ele pega as músicas e canta na versão dele, músicas dos anos 50, tipo, do Elvis, de cantores que inspiraram o Elvis a criar as Nora músicas. Ney é um exemplo nacional. Tipo, Célia Campelo também. Sim. Sim. Cara, agora eu pensei quem eu levaria pro Lollapalooza. Quem? Falando. Eu levaria muitos Beatles. Nossa, é verdade. A gente Célia esqueceu, Campelo é minha tipo, menção honrosa. Minha menção honrosa, assim, é polêmico, mas assim, um artista que eu levaria pro nosso festival, o Elvis Presley. Mas polêmico, assim, se afundar um pouco mais. Polêmico, eu afundei um pouquinho o nosso festival. Só que, né, O eu festival acho, perfeito do Rock na Wave. É, sim, deveria que ser um show de 15 minutos, assim, do Elvis. Mas, tamo aí. tamo aí, Tamo aí. tamo aí. E se você quer adquirir ingressos pro festival, em 2032, entendeu? Daí vocês compram. Que vai ser quando vai ter. Lá no futuro. Bem no futuro. Bem no futuro. É isso. É isso, gente. A gente quer agradecer desde já por todo mundo que está acompanhando esse episódio. Agradecer também o apoio de todos os nossos ouvintes e E surfistinhas. Surfistinhas. A gente está procurando um nome para vocês. É verdade. É. A nossa querida Emily tinha dado a ideia de ondinhas. Vamos fazer uma enquete para o pessoal? Sim. Cara, muito legal. Você A gente vai aí de postar- casa. Qual o nome que você gosta para a legião do Rock na Wave? Surfistinhas, ondinhas ou... Roqueirinhos. Ah, mas é que esse aí... É meio padrão, né? Meio genérico. Exato. Ah, Tem que ser um, tipo, discos. os Rock Wave. Rock Wave. Rock Waves é legal. Aceitamos também opções, se alguém se... É verdade. A gente vai postar uma possibilitar. enquete no Insta. É, vai Com sair uma certeza. enquete. Provavelmente. E daí vocês vão votar. Interação, né? Aí temos que ter. Temos que ter E interação. essa semana sai um template novo. Que música de rock você seria? Já vai dando tempo pra pensar. Com certeza. É, porque, assim, é muita música, assim. A gente gosta de tal artista, mas o artista em si, ele tem muita música. Então, pensar uma música que a gente seria é mais difícil, eu acho. O Tem Rock um na lance- Wave seria o Metamorfose Ambulante. Eu acho que sim. Nossa, com certeza. Que também foi uma das opções de nome. É, Com certeza. Até a gente chegar no Rock na Wave. Raul Seixas foi uma das inspirações aí. e aí galera. ele nem sabia quem era. Não, chega, corta. E é isso, galera. Muito obrigada por todo mundo que tá assistindo. Com certeza. Querem dar uma palavrinha, Com amigas? certeza. Com certeza só. E é isso, gente. Acompanhe a nossa página no Instagram. Acompanhe Rock na Wave. Acompanhe os próximos podcasts que saem. Provavelmente com convidados, se tudo der certo. Muito especiais, inclusive. Acompanhe os nossos artigos. Acompanhe tudo que a gente citou aqui, que é sensacional. Você poder entender um pouquinho mais sobre o mundo da música. Nem que seja começando pelo rock, enfim. E seguir essa metamorfose que é as ondas, que é o mar. E mudar para os outros gêneros. Migrar para os outros lugares. E é isso, pessoal. Obrigado pela presença, pela a sua Audiência. audiência. E é isso. Nos vemos no próximo Pod Wave. E falou!